Graça e paz, família Bodantas, e com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do PPP, Pergunte para o Pastor, hoje 9 de julho, quinta-feira. A pergunta da semana é: Pastor, quanto ao teste da mulher suspeita de adultério, conforme Números 5, 11 a 31, pode-se dizer que a garantia de o teste dar certo, sem que houvesse injustiça, se atribua a uma ação divina? Se sim, todo aquele ritual não se tornava desnecessário? Se não, como garantir que a justiça estaria sendo feita? A aplicação para nossos dias rituais desse tipo é um texto um tanto longo, mas para uma maior compreensão se faz necessário a sua leitura. Números, capítulo 5, a partir do verso 11, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa no vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: Se alguém contigo se deitou, e se não te desviastes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas, se te desviardes quando sob o domínio do teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro, e com a água amarga se apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e moverá perante o Senhor
e a trará ao altar. Tomará um punhado de ofertas de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará à mulher a água, e dará a água à mulher. E havendo-lhe dado de beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio do seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Esse texto da Torá trata da lei de ciúmes, isto é, quando o marido suspeita que a sua esposa lhe traiu e não tem como provar. Convém ressaltar que esta lei de Deus visa justamente preservar, proteger a mulher e não colocá-la em exposição. A lei, meus irmãos, contra a infidelidade exigia que o marido levasse a sua esposa acusada ou suspeita de infidelidade diante do sacerdote, que, depois de descrever a lei que condena este pecado, então aquele sacerdote escrevia no pergaminho, e antes que as letras secassem, aquele sacerdote mergulhava a sentença no recipiente de água, a qual era acrescentado um pó amargo. Esta água amarga, tendo dissolvida as palavras condenatórias, meus irmãos, era dada à mulher para beber. E mediante a intervenção divina, acompanhada do fator de culpa, a mulher cairia doente, haveria a inchação do seu ventre, a infecção no útero, como também haveria o descaimento da coxa, fazendo com que a perna ficasse manca, ficasse arrastando, comprovando-se assim a infidelidade da mulher. Assim, meus irmãos, essa lei foi instituída para manter a pureza conjugal, a fidelidade da mulher sujeita ao amor do seu marido, como também a lei controlava os ciúmes do marido. O texto sagrado nos diz que, se o marido suspeitasse que sua mulher era infiel e não havia nenhuma testemunha, e como também não houve nenhum flagrante, e ela jurasse, e ela declarasse que era inocente, então aquele marido levava a sua esposa perante o sacerdote e era colocada também diante do Senhor, um único que poderia determinar a sua inocência ou a sua culpa. O sacerdote, meus irmãos, ele deveria mandar que a mulher jurasse a sua inocência. Isso me faz lembrar que ainda hoje em alguns países há o costume nos tribunais que a pessoa que vai dar algum testemunho coloque a mão sobre a Bíblia e jura falar somente a verdade. Então aquela mulher obrigatoriamente deveria
jurar a sua inocência. Depois dela declarar a sua inocência, ela era submetida àquela experiência, beber a água amarga da maldição, misturada com o pó do chão do tabernáculo. Sua culpa era determinada por meio de certos efeitos que se manifestariam no seu corpo. Se não existissem esses efeitos indicadores, aquela mulher era inocentada e poderia então voltar ao convívio do marido e também gerar filhos. Algumas palavras, meus irmãos e amigos, desse texto merecem destaque. Há uma palavra, uma expressão no versículo 18, soltará a cabeleira dela. Essa expressão, meus irmãos, tratava-se de um ato de vergonha. Se podemos observar no texto de Levítico, capítulo 10, verso 6, capítulo 13, verso 45, capítulo 21, verso 10, que era vergonhoso justamente, não apenas a mulher, mas também o homem, a soltar o seu cabelo. E isso, meus irmãos, também era uma forma de minar a mulher resistente, a ponto dela confessar justamente a sua culpa, caso evidentemente ela fosse considerada culpada. Uma outra expressão muito interessante está no versículo 22, barriga inchada, que a sua barriga inche e que você jamais tenha filhos. Essa expressão jamais tenha filhos nós encontramos na NVI, Nova Versão Internacional. A linguagem aqui, meus irmãos, figurada, fala da perda da capacidade da mulher ter filhos. Há também uma outra expressão muito interessante no versículo 22, quando diz: a mulher dirá amém, amém. A reduplicação da palavra amém, meus queridos, foi concebida como uma evidência da inocência da mulher e uma disposição que Deus faria a ela de acordo com a lei. O princípio básico de todo esse procedimento era que o resultado repousava nas mãos de Deus. A última expressão que eu quero destacar é água amarga. A expressão literal no hebraico é água de amargura. Alguns estudiosos dizem que a água em si, aquela água preparada pelo sacerdote, não tinha gosto amargo, mas se a pessoa culpada tomasse daquela água, evidentemente traria resultados amargos para a sua vida. Volto mais uma vez a ressaltar que esta lei de ciúmes foi dada para a proteção da esposa, agindo contra as consequências de uma suspeita infundada, apressada por parte do marido e possivelmente do machismo muito presente naquela época. Voltemos então à pergunta da semana. Pode-se dizer que a garantia de o teste dar certo, sem que houvesse injustiça, se atribuía a uma ação divina? Se sim, todo aquele ritual se tornava desnecessário? Se não, como garantir que a justiça estaria sendo feita? A aplicação para nossos dias, rituais desse tipo,
Quero dizer que a minha resposta é sim. A garantia desse procedimento consistia que o resultado repousava nas mãos de Deus. Todo aquele procedimento era, na verdade, uma consulta a Deus. E Deus respondia através da sua justiça. Todo aquele ritual, posso também dizer, que se fazia necessário porque o sacerdote ele representava o canal de acesso a Deus. E aquele sacerdote, isto é, aquele representante de Deus, ele utilizava de meios e instrumentos humanos para revelar a justiça divina. A garantia que a justiça estava sendo feita, posso dizer também que residia no fato que não dependia da interpretação ou da ação do sacerdote para a inchação do ventre, como também do descaimento da coxa da mulher, isto é, ela fica manca. Isso, meus queridos, era uma prova cabal que Deus manifestava o seu juízo. A última parte da pergunta diz: a aplicação para nossos dias rituais desse tipo? É evidente que não. Mas é bom salientar que, ainda hoje, utilizamos a pressão psicológica, o peso da culpa, a declaração de juramento, para se obter respostas a algumas dúvidas de possíveis traições. Então ainda é muito comum utilizar procedimentos que o sacerdote utilizava naquela época. Havia uma pressão psicológica sobre a mulher, ela era obrigada a fazer um juramento, existia o peso da culpa. E todos esses mecanismos ainda utilizamos em nossos dias. Também convém salientar que, em nossos dias, existem algumas práticas ritualísticas que procuram solucionar conflitos amorosos. Práticas como o uso da carta de tarô, bola de cristal, utilização de búzios, o oferecimento de oferendas a entidades espirituais e etc. Então, todos esses rituais justamente procuram a solução de alguns conflitos conjugais. Mas entre esses rituais e aquele procedimento sacerdotal, há uma grande diferença. O resultado não repousa nas mãos de Deus nos rituais citados aqui nos dias atuais. Eu quero finalizar dizendo que o casamento, meus irmãos, se baseia nos princípios do amor, da exclusividade, da lealdade, da confiança e do amparo, mantidos por ambos os cônjuges em obediência a Deus. E quando esses princípios eles são violados, as Sagradas Escrituras reconhecem que trágicas consequências podem destruir um casamento. Você pode também enviar a sua pergunta, a sua dúvida para o meu WhatsApp 79999760798. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei mais uma vez aqui para responder mais uma pergunta da semana. Que Deus os abençoe.